Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Municipal do Rio Grande. Neste momento, damos início à sessão especial em alusão à Batalha do Riachuelo, data magna da Marinha do Brasil. Solicito a todos que, por favor, coloquem os celulares em modo silencioso. Agora convidamos as autoridades para compor a mesa deste evento. Presidente da Câmara Municipal do Rio Grande, Andréia Westphal. Comandante do 5º Distrito Naval da Marinha do Brasil, Vice-Almirante José Renato de Oliveira. Prefeito do Rio Grande, Alexandre Lindemeyer. Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande, Wagner Grunde Marinho. Representando o comando do 6º Grupo de Artilharia de Campanha, Capitão Paulo Machado. Representando o comando do 6º BPM, Major Anderson Castro Rodrigues. Representando o comando Capitania dos Portos, Capitão de Fragata, Guilherme José Aguiar de Araújo. Para compor a extensão de mesa, comandante do 3º Batalhão de Bombeiro Militar, Tenente Coronel Everton Dias. Comandante do navio patrulha Babitonga, Leonardo Figueira da Silva. Comandante do rebocador de alto mar Tritão, Emanuel Marques da Silva Alves. Também registramos as presenças das seguintes autoridades: Comandante da Estação Naval do Rio Grande, Henrique Lima Solis. Diretor do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande, Sérgio Vieira Pires da Silva. Representando o comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul, Capitão de Corveta Pablo de Lorenzo Oliveira Molim. Representando o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Primeira-Tenente Patrícia Paré. Membros da Associação dos Militares da Reserva e Civis Aposentados da Marinha Amircã e militares. Recebemos as justificativas de ausências Registramos a presença das seguintes autoridades. Recebemos as justificativas de ausências dos vereadores Laura Fagundes, Rogério Gomes e André Lemes. Convidamos a todos para, de pé, acompanharem o hino nacional. Mirando as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso
morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso, e o teu futuro estrela essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol e as mães gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos em dos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olavarocas dentas estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, das bom futuro e glória no passado. Mas ergues na justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entre ele entende agora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem assentar-se. Ainda em tempo registramos a presença do vereador Júlio César, do vereador Luciano Gonçalves, da vereadora professora Denise, do vereador João da Barra e do proponente dessa sessão especial, vereador Flávio Maciel. A partir deste momento, conduzirá a cerimônia a presidente da Câmara Municipal do Rio Grande, excelentíssima senhora vereadora Andréa Westphal. Boa tarde, senhoras e senhores, componentes da mesa, que nos honram com suas presenças. O parlamento mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, na tarde de hoje, sente-se extremamente lisonjeado pelo número de nobres homens e mulheres que lutam e que se esforçam em defesa da nossa pátria. É uma honra ter todos experientes e jovens que fazem parte da Marinha do Brasil. Neste momento também faço referência ao proponente dessa sessão especial, vereador Flávio Maciel, a qual de imediato já lhe conduzo até a tribuna para que possa proferir as suas palavras referente a este momento ilustre que vivenciamos neste parlamento. Uma boa tarde a todos. Primeiramente quero agradecer ao presidente desta casa pela agilidade que nos proporcionou poder hoje estar aqui nesta sessão solene de muita importância para todos nós. Cumprimentar o prefeito Alexandre Lindemeyer e o vice-almirante José Renato. Na pessoa de vocês eu cumprimento as demais autoridades da mesa e também
já nominadas pelo protocolo. Queria fazer também uma saudação ao vice-prefeito Renatinho, que nos dá a honra da sua presença no plenário, e também fazer uma referência ao suboficial Assunção, suboficial fuzileiro naval da minha turma de recruta. Em nome do Assunção, também quero cumprimentar a todos os militares presentes aqui nessa sessão solene. Também gostaria de falar, vice-almirante, nós temos uma honraria, que é uma das maiores honrarias desta Casa Legislativa, que é o voto de louvor. E eu protocolei, no dia de hoje, um voto de louvor em sua homenagem, pelos serviços prestados na nossa cidade. Então, nós sabemos, né, que o senhor em breve estará deixando a nossa cidade, mas esse voto de louvor é uma forma de reconhecimento, né, do seu trabalho, da sua pessoa, do seu carisma, do trato com as autoridades da nossa cidade, né, também com os militares, tanto da ativa como da reserva. Esse reconhecimento dessa casa, eu tenho certeza que será aprovado para essa casa por unanimidade, e em breve, antes do senhor ir embora ainda, nós teremos a honra de lhe prestar essa homenagem nesta Casa Legislativa. Eu vou fazer um breve relato aqui da Batalha Naval do Riachuelo. Depois também nós teremos um áudio, um vídeo, para que nós possamos entender, né? E eu faço questão de fazê-lo porque muitas pessoas não têm conhecimento, né? Principalmente a juventude, né, da importância da Marinha do Brasil e dos militares em si, né, para o nosso país. A Batalha Naval do Riachuelo, ou simplesmente Batalha do Riachuelo, travou-se aos 11 de junho de 1865, às margens do arroio Riachuelo, um afluente do rio Paraguai, na província de Corrientes, na Argentina. Essa é considerada pelos historiadores militares como uma das mais importantes batalhas da Guerra do Paraguai. A bacia do Rio do Prata era estratégia para as comunicações entre o Oceano Atlântico e os contrafortes orientais da Cordilheira dos Andes. O transporte de pessoas, animais e de mercadorias eram feitos pelos rios, uma vez que quase não havia estradas até a segunda metade do século XX. O país que controlasse a navegação de seus rios, mas principalmente a sua foz, controlaria o interior do território e também a sua economia. O Paraguai não tinha uma saída direta para o mar, uma vez que a bacia estava em mãos da Argentina e do Uruguai. Este último em constante disputa entre os interesses da República Argentina e do Império Brasileiro. Por essa razão, as fortificações mais importantes do Paraguai tinham sido erguidas às margens do baixo curso do rio Paraguai. No início do conflito, as tropas paraguaias já haviam ocupado áreas da então província do Mato Grosso, hoje o atual estado do Mato Grosso do Sul, no Império do Brasil e da República Argentina. Se vencesse a Batalha do Riachuelo, poderiam navegar livremente pelos rios do Paraguai, descer no Rio Paraná, conquistar Montevidéu, no Uruguai, e lá ocupar a então província do Rio Grande do Sul. Formar-se-ia assim o Grande Paraguai, que se abria ao comércio atlântico com as demais nações. Coube ao almirante Joaquim Marques Lisboa, o Visconde de Tamandaré, depois o Marquês de Tamandaré, o comando das forças navais do Brasil em operações de guerra contra o governo do Paraguai. A Marinha do Brasil representava praticamente a totalidade do poder naval presente no teatro das operações. O Comando-Geral dos Exércitos, o Comando-Geral era exercido pelo presidente da República Argentina, o Bartolomeu Mitre. As forças navais do Brasil não estavam subordinadas a eles, de acordo com o Tratado da Tríplice Aliança. A estratégia naval adotada pelos aliados foi o bloqueio.
os rios Paraná e Paraguai eram as artérias de comunicação com o Paraguai. As forças navais do Brasil foram organizadas em 3 divisões. Uma permaneceu no Rio do Prata e as outras 2 subiram o Rio Paraná para efetivar o bloqueio. Com o avanço das tropas paraguaias ao longo da margem esquerda do Paraná, na província de Corrientes, Tamandaré resolveu designar seu chefe do Estado-Maior, o chefe de divisão, na época o posto correspondia a Comodoro, Francisco Manuel Barroso da Silva, para comandar a força naval que estava rio acima. Barroso partiu de Montevidéu em 28 de abril de 1865 na fragata Amazonas e juntou a força naval em Bela Vista. A primeira missão de Barroso foi um ataque à cidade de Corrientes, que estava ocupada pelos paraguaios. O desembarque ocorreu com bom êxito em 25 de maio. Não era possível manter a posse desta cidade na retaguarda das tropas invasoras e foi preciso, logo depois, evacuá-la. Mas o ataque deteve o avanço paraguaio para o sul, ao longo do rio Paraná. Ficou evidente que a presença da Força Naval Brasileira deixaria o flanco dos invasores sempre muito vulnerável. Era necessário destruí-la. E isso motivou o presidente do Paraguai, chefe militar Solano Lopes, a planejar a ação que levaria à Batalha Naval do Riachuelo. A esquadra paraguaia, partindo de Humaitá na noite do dia 10, devia regular a sua marcha de modo a atingir a esquadra brasileira nas primeiras horas da madrugada do dia 11 de junho. Cada um dos navios paraguaios devia abordar um navio brasileiro. Se algum desses conseguisse repelir a abordagem, teria sua retirada cortada por uma bateria previamente assestada no barranco sobre o canal Riachuelo, 2 léguas abaixo da cidade de Corrientes. Ide e trazemos navios brasileiros. Foram as palavras de Solano Lopes quando terminou a proclamação que dirigia a sua esquadra no momento da partida de Humaitá. A distância poderia ser percorrida em 5 ou 6 horas, mas uma avaria no vapor Iberá não permitiu efetuar a surpresa antes de romper o dia, e só às 9 horas as 2 esquadras se avistaram. A Força Naval Brasileira, que bloqueava o rio Paraná, estava fundeada ao lado do Chaco, a 25 quilômetros de Corrientes, e fronteiro a um monumento denominado A Coluna, ereto às margens à esquerda do rio. Era composta por 11 navios, mas no dia da batalha contava somente com 9. Os outros 2, as canhoneiras Itajaí e Ivaí, encontravam-se destacadas em pontos distantes rio abaixo. A força era formada pela 2ª e 3ª divisões da esquadra. A frota, composta por 9 navios de guerra, estava armada com 59 bocas de fogo, levando a bordo 1.113 fuzileiros navais e 1.174 soldados do Exército Imperial. Somavam um total de 2.287 homens. Seu comandante em chefe era o almirante Manuel Barroso da Silva, o almirante Barroso. Ficaram famosas na história militar brasileira as mensagens transmitidas às embarcações brasileiras pelo almirante Barroso através da sinalização de bandeiras. Disse o almirante Barroso: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever, sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Nesta data tão importante para nós brasileiros, fica o reconhecimento à Marinha do Brasil, em especial aos fuzileiros navais e ao Exército Brasileiro. Salve 11 de junho, dia da Batalha Naval do Riachuelo. Obrigado. Presidente, gostaria de pedir a sua permissão para tecer alguns comentários aqui, fazer algumas homenagens importantes, que nós aproveitamos essa data para fazer referência a algumas pessoas. Eu queria falar aqui um pouco da história da AMIRCAM, da Associação dos Militares das Reservas e Civis Aposentados da Marinha, aqui no Rio Grande, fundada em 18 de agosto de 2005.
tem por finalidade estreitar os laços de estima, solidariedade e união entre militares das reservas, reformados e civis aposentados da Marinha e das demais Forças Armadas Auxiliares. Patrocinar iniciativas que concorram para a elevação da Marinha do Brasil na comunidade e promover o aperfeiçoamento e o intercâmbio social e cultural de seus integrantes através de atividades sociais, cívicas, artísticas, culturais e esportivas. A Amircan, que foi declarada entidade de utilidade pública, conforme a Lei Municipal 6313 de 2006. Presto esta homenagem à Amircan, que com quase 15 anos de existência faz esse trabalho. Cumprimento a você, Bibiano, João Goulart Bibiano, o atual presidente. Cumprimento a todos os integrantes desta bela instituição e também os seus ex-presidentes que mantiveram vivas as atividades na Amircan durante esses quase seus 15 anos. Quero aqui fazer uma referência ao ex-presidente Jorge Luiz Almeida Amaral, em memória, né, não está mais conosco, o seu José Antônio Chaves da Costa, que encontra-se presente aqui, também ex-presidente, o Luiz Almiro de Oliveira, também em memória, não está mais conosco, José Carlos Chagas, que nos dá a honra da sua presença, e o nosso Luiz Alberto Alves Duarte, que eu não vi o Beto aqui, talvez esteja representado por um familiar. Também aí o nosso presidente, mais uma vez, João Goulart Bibiano. Também eu queria fazer uma referência importante, e acho que nunca antes feita nessa casa, com relação aos militares RM2 da Marinha do Brasil. São os militares temporários que compõem a 2ª classe da Marinha do Brasil, chamados de RM2, que são incorporados às Forças Armadas para prestar serviço militar em caráter transitório e regional. Assim, os RM2 têm um papel fundamental na instituição, contribuindo para que a Marinha do Brasil continue a defender os mares e a população de nosso país. Quero aqui fazer uma referência, né, e homenagear em nome de todos os servidores da Marinha do Brasil, RM2, a senhora Bruna Terra Morrad Catalunha, primeira tenente RM2T, e o senhor Paulo Hermes Amaral de Matos, cabo RM2MI. Em seus nomes homenageamos a todos e damos aqui os parabéns pelo trabalho que prestam à Marinha do Brasil. Também, para finalizar, eu quero fazer referência aqui ao senhor Adão Carlos Fernandes, também integrante da Amircan, e consagrou-se campeão estadual de futebol de mesa no ano de 2019. O seu Adão, que era o homem da lavanderia lá do grupamento, né? A sua equipe foi considerada a 3ª melhor equipe do Brasil, um evento realizado em setembro de 2018 na cidade de Florianópolis. Faço referência também aos demais membros da sua equipe que estão no plenário, o senhor Eduardo, Maurici, Adir, Terroso e Mauro. Agradeço, presidente, mais uma vez a sua disponibilidade, cumprimento os profissionais dessa casa e também a minha assessoria pela agilidade nessa importante sessão especial. Obrigado. Obrigado, vereador Flávio. Ao longo da sessão, eu iria tecer algumas falas, mas a sua fala foi tão completa sobre a história que me cabe só parabenizá-lo. Neste momento, e ainda em tempo, convido para fazer parte da extensão de mesa a comandante, a tenente Patrícia do Batalhão Rodoviário, para que também possa se fazer presente aqui na extensão de mesa, assim como o nosso vice-prefeito, Renatinho, se assim se sentir confortável, será uma honra também tê-lo na extensão de mesa. Convido a todos para que possamos juntos assistir um vídeo sobre a Batalha Naval do Riachuelo. Não precisa.
Negada a permissão para atravessar o território argentino para atacar o Brasil, o Paraguai invadiu a província de Corrientes. O chefe de divisão, Francisco Manuel Barroso da Silva, foi designado para assumir o comando da Força Naval Brasileira que estabelecera o bloqueio da via de acesso fluvial ao Paraguai, no Rio Paraná. A primeira missão do chefe Barroso foi um ataque à cidade de Corrientes, ocupada pelos invasores. O ataque mostrou a vulnerabilidade do flanco direito dos paraguaios devido à presença dos navios brasileiros. E isso levou o próprio Solano Lopes a planejar uma ação contra a Força Naval Brasileira. O plano era surpreender os brasileiros ao amanhecer, abordá-los, tomar os navios e rebocá-los para o Humaitá. Os paraguaios também instalaram canhões e tropas de infantaria na margem esquerda, rio abaixo, próximo à foz de um arroio, chamado Riachuelo. Os paraguaios se atrasaram tentando reparar um dos seus navios, que acabou sendo deixado para trás, e o reboque das chatas os impediu de recuperar o tempo perdido. Na noite de 10 para 11 de junho de 1865, a Força Brasileira, constituída de 9 navios, estava fundeada perto da cidade de Corrientes, bem dentro de território argentino invadido pelos paraguaios. De lá, avistaram aproximadamente às 9 horas da manhã a Força Paraguaia, constituída de 8 navios, rebocando 6 chatas artilhadas com os canhões. Achando que não mais surpreenderia os brasileiros, o comandante paraguaio, capitão de fragata Pedro Inácio Meza, decidiu descer o rio. Ao passar, ocorreu o primeiro combate com tiros de canhão. Os paraguaios foram se abrigar junto às margens próximas do Riachuelo, sob a proteção de sua artilharia e tropas de infantaria. Após elevar a pressão das caldeiras, a Força Naval Brasileira começou a descer o rio atrás dos paraguaios. A capitânia do chefe Barroso, a fragata Amazonas, era a última da linha. Quando Barroso avistou os navios paraguaios, resolveu deter a Amazonas para bloquear uma possível fuga do inimigo rio acima. Essa sua manobra não foi bem entendida pelos outros brasileiros. Alguns navios guinaram, acompanhando a capitânia sob intenso fogo paraguaio. O Jequitinhonha acabou encalhado. Da linha, o Belmonte investiu sozinho e foi castigado duramente pelo fogo concentrado paraguaio. Para reorganizar sua força naval, Barroso avançou com a Amazonas, assumiu a liderança dos navios e completou a passagem, sob os tiros dos canhões paraguaios e da fuzilaria de terra. Afastou-se depois, descendo o rio Paraná com apenas 6 dos seus 9 navios. O Jequitinhonha estava encalhado para sempre. O Belmonte ficara tão avariado que encalhou propositadamente para não afundar. E o Parnaíba, com o leme avariado, também não conseguiu passar.
Barroso corajosamente decidiu regressar para a armadilha de Riachuelo. Desceu o rio até um lugar onde o canal permitia fazer a volta com os navios e cerca de 1 hora depois estava de volta. O Parnaíba estava sendo abordado e dominado pelo inimigo, apesar da resistência heróica dos brasileiros. Alguns lutaram até a morte. Mas Barroso tirou vantagem do porte do Amazonas e usou seu navio para abalroar 3 navios paraguaios e vencer a batalha. Um 4º navio paraguaio, o Paraguari, sofre um grande rombo no costado durante a luta com o Parnaíba e foi encalhar em uma ilha em frente. A tripulação também acabou abandonando-o. Concluída esta etapa da Batalha do Riachuelo, eram cerca de 16 horas. Barroso tratou de tomar as chatas. 4 navios paraguaios conseguiram fugir. Com a aproximação da noite, os 2 navios brasileiros que os perseguiam regressaram para evitar encalhes em território inimigo. Antes do pôr do sol de 11 de junho, a vitória era brasileira. Ao ver o vídeo e após as palavras, né, do proponente dessa sessão especial, eu vejo o quanto importante a todos os telespectadores da TV Câmara está sendo este momento. Aqui já foi dito, já temos vários jovens aqui que compõem a Marinha, mas quanto em casa, todos que assistem, hoje estão tendo, né, o resgate na memória de toda a história da Marinha e deste momento extremamente importante. E há tantas expressões, vice-almirante, que eu, né, estou tentando que me adaptar. Meu filho é marinheiro recruta e quando eu faço alguma fala, vereador Flávio Maciel, ele me corrige ou me indica que não é assim. Na Marinha não é assim, ele me diz, porque é ordem. Então, é muito importante, está sendo muito emocionante para mim este momento e lhe convido, como comandante do 5º Distrito Naval da Marinha do Brasil, vice-almirante José Renato de Oliveira, para que possa usar a tribuna e deixar algumas palavras para todos nós. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, a satisfação de estar aqui. Eu já falei o ano passado, eu tive a oportunidade de estar aqui na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal, e eu gosto de falar que aqui, nessa sala, tem 200 mil pessoas, né? Esse é um dos milagres da democracia, a gente conseguir colocar 200 mil pessoas num compartimento físico tão pequeno. Mas é isso que os senhores e as senhoras representam, todo o povo de Rio Grande. E, complementando com o prefeito, nosso Poder Executivo, então, com certeza, eu estou hoje falando para o povo de Rio Grande. Em lugar, agradecimento aqui ao nosso vereador Flávio Maciel pela deferência para com a Marinha do Brasil, as palavras também da vereadora. E realmente, depois de uma aula de história tão bem feita, as minhas palavras ficam até dispensáveis. Mas é muito importante as palavras que a vereadora falou da Câmara Municipal mais antiga do Rio Grande do Sul. O que isso significa? Significa que nós, da Marinha, temos muito a ver com o Rio Grande. E muito a ver porque nós estamos baseados
na história, na tradição. E esse município também está baseado na sua bonita história e na sua tradição. E o que é a data magna da Marinha? É essa batalha naval do Riachuelo, a batalha mais importante, a batalha que definiu a Guerra do Paraguai. Era uma questão de tempo. Depois da batalha naval do Riachuelo, que nós cortamos o fornecimento logístico. Eu vou até fazer uma correção. Eu não gosto de falar Guerra do Paraguai. Era guerra contra um ditador paraguaio que usurpava o poder e destratava o seu povo. Então, a nossa guerra não era contra o Paraguai, era contra Solano Lopes, né? Isso são duas coisas bem diferentes. O povo amigo do Paraguai nunca entrou em guerra conosco, nós brasileiros, né? E a partir de então, a guerra era uma questão de tempo. Mas a vitória final era uma questão de tempo. A Batalha Naval do Riachuelo, ela coloca muitos ensinamentos. A iniciativa do Almirante Barroso, como mostrou ali, de voltar com o seu navio para abalroar os navios paraguaios, e principalmente os heróis navais que surgiram ali. Os heróis navais que deram as suas vidas que nós tenhamos hoje um país chamado Brasil, com essas fronteiras. Uma batalha naval em que um filho de uma lavadeira, Marcílio Dias, tanto transmite para a gente. Eu gosto de falar da beleza da Batalha Naval do Riachuelo, e nós temos que contextualizar na ocasião. Nós estávamos em 1865, na época da escravidão, aquela situação abjeta, aquela situação reprovável. Mas vamos agora voltar para aquela época. Se nós pensarmos no início da escravidão no Brasil, que infelizmente a gente até tem vergonha de falar isso, mas no início da escravidão o negro não tinha alma. Isso é totalmente reprovável, a gente nem gosta de comentar isso, mas era a situação daquela ocasião, situação triste. Em 1865, aquele negro, na época da escravidão, filho de uma lavadeira, deu sua vida por nós brasileiros. E o que isso representa? Se na Marinha, se na nossa Marinha tivesse discriminação, aquele negro teria lutado até a morte para defender a bandeira brasileira, ou teria pulado no rio, subido a ribanceira e saído correndo. E ainda mais, aquele negro, filho de uma lavadeira, ele foi ferido mortalmente no dia 11, no dia 12 de junho veio a falecer, há 154 anos, e foi sepultado nas águas do Rio Paraná, no dia 13, melhor dizendo. E naquele mesmo dia, o seu comandante faz uma carta elogiando os feitos heróicos daquele cidadão brasileiro. A palavra cidadania tão bem empregada nessa carta desse comandante. E aquele filho da lavadeira, e eu gosto de citar isso porque ele é uma pessoa humilde, é lembrado há 154 anos. E nós, todos aqui presentes, muito provavelmente não seremos lembrados daqui a 154 anos. E o Marcílio Dias continuará sendo lembrado daqui a 154 anos, porque ele fez pelo Brasil. Eu conversando outro dia, estava até conversando aqui com o vereador Júlio César, conversando com o bispo, Dom Ricardo, uma pessoa fantástica, e eu estava comparando os mártires, que todas as religiões têm, com os nossos heróis navais. Ambos deram a vida por uma causa maior. E se nós considerarmos o que é a vida, qualquer religião no mundo, e até mesmo quem não tem religião, se tiver um ateu, que é um direito da pessoa ser ateu, ele advoga a vida ser o maior bem que Deus nos deu. E quem for ateu, que como eu falei é um direito, advoga a vida como o maior bem do ser humano. Pelo menos é assim que eu vejo. E os heróis, também como os mártires, eles deram aquele bem mais precioso em prol do seu próximo. Então, se vocês veem a grandeza de um herói, a grandeza de um mártir, o que ele fez em nome do seu próximo, em nome daquilo que ele acreditava. E é isso que hoje, nessa data magna, nós cultuamos. Não simplesmente uma batalha, foi muito bem apresentada, uma aula realmente de história fantástica, parabéns a todos, mas nós cultuamos os valores daqueles que vieram antes da gente. Valores esses de honra, integridade, garra, dedicação. E valores esses, que eu vou permitir aqui, ler a frase do Tamandaré, que fala sobre honra. Ele era o comandante em chefe das forças navais brasileiras no Rio da Prata. Honra é a força que nos impele a prestigiar a nossa personalidade. É o sentimento avançado do nosso patrimônio moral.
um misto de brio e de valor. Ele exige a posse da perfeita compreensão do que é justo, nobre e respeitável, para a elevação da nossa dignidade, a bravura para desafrontar perigos de toda ordem, na defesa da verdade, do direito e da justiça. Joaquim Marques de Lisboa, patrono da Marinha. Então, hoje, nós estamos revivendo esses valores fantásticos em que nós tivemos de nossos antepassados, essa memória em que chega até o dia de hoje e que nós temos o dever, como estamos mostrando aqui hoje, de preservar para aqueles que vêm depois de nós. Então, muito obrigado por essa demonstração de carinho para com a nossa Marinha, e com certeza o bem que os senhores e as senhoras fazem aqui hoje é perpetuar essa memória que tão bem foi feita por nossos antepassados e que nós estamos passando para aqueles que vêm depois da gente. Muito obrigado, viva a Marinha, viva o Brasil. Antes de começarmos o momento das homenagens, como autoridade do nosso município, eu também convido o nosso prefeito Alexandre para que também possa fazer uso da tribuna para homenagear este momento. Inicialmente, uma boa tarde a todas e a todos. Uma saudação especial à senhora presidenta do Legislativo Municipal, primeira mulher presidente do Legislativo Municipal da cidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Uma honra estar aqui. Uma saudação especial ao vice-almirante José Renato, e o saúdo a todas as demais autoridades presentes nesta sala. Quero saudar a toda a nossa comunidade que assiste através da TV Câmara essa sessão especial. Saúdo a todos os vereadores, ao vereador Luciano, ao vereador João, à vereadora Denise, ao vereador Júlio, especialmente ao vereador Flávio Vigilante, proponente dessa sessão, ao meu vice-prefeito Renatinho. Quero saudar a todas as pessoas aqui, representantes da AMIRCAM, da Associação dos Militares da Reserva. Eu quero aproveitar essa sessão especial para primeiro dizer que, em nome da nossa população, em nome da nossa cidade, nós nos sentimos extremamente honrados de termos o patrono da Marinha do Brasil como um rio-grandino, como foi Tamandaré. As palavras que me antecederam através do vice-almirante, quando se fala em honra, palavras reproduzindo palavras do almirante Tamandaré, elas devem estar presentes até os dias de hoje e para os dias futuros. Questão de honra, dignidade, honradez, valorização dos bons princípios. Esses temas devem nos nortear diuturnamente. Então, quando se fala da Batalha do Riachuelo, quando se fala dos feitos do passado, nós temos que ter essa memória sempre presente, para que nós possamos dar passos para o futuro, passos dos quais nós possamos sempre termos como norteadores, e sem perder essa história que nos deve sempre estar à memória, valorizando também o nosso presente, para que nós possamos ter um futuro que seja um caminho certo. Quero aproveitar essa oportunidade também para dizer que, para a nossa comunidade, enquanto cidade, enquanto município, também nos honra termos aqui a sede do 5º Distrito Naval, termos aqui a Marinha do Brasil, que já faz parte, eu posso dizer assim, do DNA da cidade do Rio Grande. Então, parabéns à Marinha do Brasil, parabéns a todos aqueles militares, familiares que estão presentes e por aqui passam por essa cidade. Aqueles que escolhem Rio Grande para morar, ficamos muito felizes. Aqueles que por aqui passam, que sempre levem no seu coração um pouco da nossa cidade, porque o nosso povo, ele os acolhe bem, o nosso povo
valoriza a existência da Marinha do Brasil nessa cidade, pela história da Marinha, pelo presente, pelo futuro que a Marinha representa para o nosso país, o Estado e para a cidade do Rio Grande. Então, parabéns pela iniciativa, vereador, parabéns à Marinha pelo Dia da Marinha, e que se sintam sempre muito bem acolhidos pela comunidade do Rio Grande. Obrigado. Passaremos então às homenagens e aqui ressalto a importância, né, de vários ex-presidentes ou suas esposas que o receberão a homenagem em memória, que passaram pela Amircan. Então, o vereador Flávio, assim, ressalta a toda essa história de todos que passaram pela associação. Chamamos o vereador proponente, Flávio Maciel, para que se dirija à frente desta mesa diretora, e chamaremos, então, para receber a primeira homenagem, o atual presidente da Amircan, senhor João Goulart Bibiano. Chamamos a senhora Sandra Fátima Terrano para receber a homenagem em memória de seu esposo, o ex-presidente da Amircan, senhor Jorge Luiz Amaral. Boa tarde. Nesse momento, realmente estou emocionada. Agradeço ao senhor Bibiano pelo convite e a todos que estão presentes por receber essa homenagem. É difícil. A Câmara Municipal do Rio Grande, a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, tem a honra de conceder homenagem ao senhor Jorge Luiz de Almeida Amaral, em memória, pelos memoráveis trabalhos prestados à Marinha do Brasil Americana. Nesse momento, em memória do meu companheiro, eu agradeço ao senhor Fabiano, presidente atual da Amircan, e a todos os associados da Amircan, por estar nesse momento. Obrigado. Obrigado, senhora Sandra. Chamamos também, em homenagem, em memória de seu pai, Estela de Almeida, representando o ex-presidente da Amircan, Luiz Olmiro de Oliveira.
chamamos a senhorita Gleci Duarte, que receberá a homenagem em nome de seu pai, também ex-presidente da Mircan, Luiz Alberto Duarte. A Câmara Municipal do Rio Grande chama o senhor José Antônio da Costa, ex-presidente da Mircan, para receber das mãos do vereador Flávio Maciel uma singela homenagem de reconhecimento. Câmara Municipal do Rio Grande, a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, tem a honra de conceder homenagem ao senhor José Antônio Chaves da Costa pelos relevantes serviços prestados à Marinha do Brasil e seu comprometimento e dedicação enquanto exerceu a presidência da Mircan. Rio Grande, 6 de junho de 2019. Chamamos agora como integrante da Mircan Adão Carlos Fernandes para receber a homenagem da Câmara do Rio Grande. E aqui relembro as palavras do vereador proponente, que permitiu ou conseguiu com que a equipe da Associação de Futebol de Mesa do Rio Grande fosse campeã estadual de futebol de mesa no ano de 2019. A Câmara Municipal do Rio Grande, a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, tem a honra de conceder a homenagem ao senhor Adão Carlos Fernandes pela dedicação e civismo com que prestou seu trabalho na Marinha do Brasil, por ser o mais antigo jogador de futebol de mesa do Rio Grande, sendo inclusive campeão estadual da categoria nesse ano. Rio Grande, 6 de junho de 2019. E novamente chamamos o atual presidente da Mircan, senhor João Goulart Bibiano, para receber a homenagem pela associação. A Câmara Municipal de Rio Grande, a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, tem a honra de conceder homenagem à Associação dos Militares das Reservas e Civis Aposentados da Marinha, a Mircan, por patrocinar iniciativas que concorram para a elevação do nome da Marinha do Brasil na comunidade, promover o aperfeiçoamento ou intercâmbio dos seus integrantes com a cidade, através de atividades sociais, cívicas, artísticas, culturais e esportivas. Rio Grande, 6 de junho de 2019, vereador Flávio Maciel, proponente, vereadora Andréia Vencesfal, tia Deia, patriota, presidente. Obrigado.
chamamos, nos encaminhando as últimas homenagens, o cabo RM2MI, senhor Paulo Hermes Amaral de Matos, para receber a homenagem do proponente desta sessão especial. A Câmara Municipal de Rio Grande, a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, tem a honra de conceder a homenagem ao senhor Paulo Hermes Amaral de Matos, cabo RM2MI, pela dedicação, seriedade e comprometimento com que exerce o trabalho em prol da Marinha do Brasil. Rio Grande, 6 de junho de 2019. Da mesma forma, chamamos a primeira tenente RM2T, senhora Bruna Terra Murrá, para receber a homenagem das mãos do vereador Flávio Maciel. A Câmara Municipal do Rio Grande, a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, tem a honra de conceder homenagem a Bruna Terra Morrá de Catalunha, primeira-tenente RM2 Tango, pela dedicação, seriedade, comprometimento com que exerce seu trabalho em prol da Marinha do Brasil, 6 de junho de 2019. E aqui assumo a falha que faltou um dos ex-presidentes da Amircan, mas em tempo convido José Carlos Chagas para receber também a devida homenagem pela sua atuação como ex-presidente da Amircan. Câmara Municipal do Rio Grande, há 267 anos de lado da comunidade. A Câmara Municipal do Rio Grande, a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, tem a honra de conceder homenagem ao senhor José Carlos Chagas pelos relevantes serviços prestados à Marinha do Brasil e seus comprometimentos e dedicação enquanto exerceu a presidência da Amircan, Rio Grande, em 6 de junho de 2019. Encerramos as homenagens. Tenho a certeza que muitos que estão neste momento no Parlamento também sintam-se representados nos aqui homenageados. Convido a todos, já nos encaminhando ao final desta sessão especial, a acompanharem o hino oficial da Marinha do Brasil, Cisne Branco. Convido a todos, então, a ficarem de pé. Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando no Lago Azul. O meu navio também flutua.
Agradeço em nome do prefeito, em nome do vice-almirante Renato, a todas as autoridades que compuseram a mesa, a extensão, a assistência, ao vereador Flávio Maciel por essa oportunidade deste parlamento homenagear a Batalha Naval do Riachuelo, data magna da Marinha do Brasil, mas extremamente emocionada ao ver estes jovens, que tenho a certeza, vice-almirante, que têm aprendido na sua rotina disciplina, valores e amor à nossa terra, e isso falo, pois convivo com este reconhecimento em casa. Então, a todos que sigam sendo exemplo aos mais jovens e nunca esquecendo dos que foram os pioneiros. Encerro essa sessão com a máxima, onde se diz que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. E assim dou por encerrada esta sessão especial. Uma boa tarde a todos. Sabia que mais de 80